Fala pessoal, tudo bem? Então, vocês estão vendo que aqui eu estou cheio de roupas já. Pode-se perceber que o sul do Brasil está ficando cada vez mais frio. A gente já enfrentou então alguns dias aqui que estavam fazendo 4 graus Celsius. Então, está ficando cada vez mais frio aqui, mas a gente segue firme e forte com o desafio do 0 ao 1000. O desafio do 0 ao 1000, ele nada mais nada menos é que você aprender as 1000 palavras mais utilizadas do inglês para que você consiga entender filmes, para que você consiga entender seriados, para que você consiga entender alguma pessoa de fora conversando com você, para que você consiga entender as músicas que você escuta na rádio. Então a ideia aqui é você simplesmente aprender as 1000 palavras mais utilizadas e colocar as probabilidades ao seu favor. Vamos então relembrar o que a gente viu na última aula. A nossa última aula, que foi a aula de número 44, pessoal, já estamos a 44 aulas juntos. A gente viu o been, a gente viu o another e a gente viu o health, que respectivamente significa being, sendo, estando. Lembrando que tem o ing, então adiciona um ando, endo ou indo na palavra. O another, que é a junção de an, que significa um, e a junção de other, que significa outro, um outro. E health, que a gente utiliza para saúde. Então essas foram as 3 palavras da aula número 44. Hoje, então na semana número 7, a gente está indo para a aula número 45. Aula número 45, pessoal. O que a gente vai ver então na aula de número 45? As palavras que eu anotei aqui que a gente vai ver hoje é a palavra same. A gente também vai ver a palavra study. E, por último, então a gente vai ver a palavra, deixa eu colocar aqui um pouco mais para baixo, perfeito. A gente vai ver a palavra why. Então, essas são as palavras que a gente vai ver hoje: same, study e why. Same, então, significa mesmo. Same significa mesmo ou mesma. Mesmo ou mesmo. Lembrando que no inglês a gente não tem gêneros para as palavras, pessoal. Então, bonito e bonita vai ser a mesma palavra. Inteligente, mesma palavra. Esperto e esperta, a gente vai utilizar também a mesma palavra no inglês. Embora no português a gente coloque um o ou um a, no inglês não existe isso. Então, qualquer adjetivo, qualquer qualidade, qualquer uma dessas questões vai se referenciar para os dois estilos. Vamos para o mesmo então. Ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. Ela é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Ela é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Nós não seremos os mesmos. Então agora a gente coloquei aqui, claro, no plural também. Mas vamos lá. A gente viu aqui então a palavra mesmo. Aqui embaixo, mesma. E por último, nós não seremos os mesmos. Colocamos um S. Mas a ideia aqui, pessoal, é que a gente vai ver que a palavra vai ser sempre a mesma. Qual que é a palavra? Same. Então, para todas essas situações, a gente vai utilizar o same. Para todas estas situações, a gente vai utilizar o same. Parece simples, né? Porque é simples utilizar essa palavra. A gente vai então aqui, ele não é mais o mesmo. Ele não é mais o mesmo. He is not, ele não é. He is not the same. Ele não é o mesmo. Anymore.
Por que que a gente adicionou esse anymore? É aí que a gente complica um pouquinho. Esse mais aqui que a gente colocou no meio da frase, a gente vai adicionar como anymore no final da frase, que significa o não mais ou o não. A melhor forma de falar é o não mais. Certo, pessoal? Então, ao invés de vocês ficarem se questionando do porquê do anymore no fim, para não encher a cabeça de vocês com um monte de regrinhas que muitas vezes nem é necessário, quando vocês querem falar que a pessoa não é mais a mesma, vocês só precisam lembrar que utiliza he's not the same anymore. A ideia aqui é a gente praticar o same, certo? Praticar o same. He's not the same anymore. Ela é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Ela é. She is. Ela é. A mesma. The, que é o a. Same, que é a mesma. She is the same person. Ela é a mesma pessoa. De 10 anos atrás, então esse de a gente utiliza referenciando ao pertencer. Por exemplo, I am from Brazil. Eu sou do Brasil. I am from Japan. Eu sou do Japão. I am from São Paulo. Eu sou de São Paulo. E a gente vai utilizar este from também para 10 anos atrás. She is the same person from 10 é 10. From 10 years ago. Então esse ago a gente já tinha visto algumas aulas passadas, que significa atrás, algum tempo atrás. She is the same person from 10 years ago. Nós não seremos os mesmos. Nós não seremos os mesmos. A gente está querendo falar aqui sobre futuro. Então a nossa frase está utilizando algum auxiliar, alguma palavra que vai levar toda essa frase para o futuro. Qual que é essa palavra que leva tudo para o futuro? O will. We will. Então, esse will significa futuro, certo? Eu poderia escrever também da mesma forma we e o dois L's. Will. Will. Que no caso é a encurtação, a abreviação do we will. Então, we will, nós não seremos. E como a gente tem o not, a gente vai colocar um we will not. We will not ser, ou estar é o be. We will not be. Os mesmos, the same. Nós não seremos os mesmos. Então, aqui nessa situação, a gente poderia utilizar nós não seremos os mesmos depois dessas eleições, depois dessa pandemia, depois desta viagem, depois dessa experiência. Então, aqui vocês podem completar com alguma experiência de vocês, certo? Então, we will not be the same. Study, pessoal. Study é uma palavra que já é bem comum, principalmente nos exemplos que a gente traz aqui ao longo dessas 45 aulas. A gente acabou utilizando várias vezes o study. Study significa estudar, é o verbo estudar. Então, a gente vai utilizar o study para estudar e conjugando ele. No caso, eu vou colocar aqui eu estudo. No caso, estamos conjugando no inglês, no português, o verbo estudar. Eu estudo todos os dias. Colocamos a primeira. Agora a gente vai, isso aqui é presente, certo, pessoal? E presente. Vamos colocar agora utilizando o futuro. Ela estudará. Futuro. Ela estudará no final de... Ela estudará na sexta-feira. Vamos colocar o sexta-feira agora. Sexta-feira de noite. De noite. Só para ter uma frase um pouco mais completa.
E agora uma última, a gente colocou então uma no presente, vamos colocar uma no futuro, que já está ali a segunda, e vamos utilizar uma no passado agora. Nós estudamos, no caso sendo passado, nós estudamos inglês ontem. Então a gente tem aqui todos os dias, sexta-feira de noite e vou colocar na próxima sexta. Não, vou deixar sexta-feira de noite e nós estudamos inglês ontem. A primeira, eu estudo. Eu estudo, então a gente vai utilizar o study de forma normal, certo? Aqui na última eu vou até trocar o nós estudamos inglês ontem, porque senão vai alterar um pouco o sentido. Melhor ainda, eu vou colocar aqui um nós não estudamos. Nós não estudamos. Quando chegar na hora da frase, eu explico um pouquinho melhor para vocês porque que eu coloquei o não. Eu estudo todos os dias. Eu estudo todos os dias, a gente vai falar I study. I study every day. I study every day. Eu estudo todos os dias. Agora, eu vou colocar uma frase ainda pertencendo a esse nosso estudo aqui. Eu vou colocar a frase eu não estudo. Eu não estudo todos os dias. Que no caso aqui, a gente vai utilizar o não também, para vocês verem o que eu quero fazer aqui com os não. Eu não estudo todos os dias, vai ficar I don't, I do not, I don't, I do not, I don't. Eu não estudo, I don't study every day. Então, every day, todos os dias. O que eu fiz aqui, pessoal, para transformar a frase que era eu estudo todos os dias, que era uma frase afirmativa, para uma frase negativa. Eu não estudo todos os dias. Bom, a primeira parte era I study every day. Eu estudo todos os dias. E eu queria adicionar um não. Eu não estudo todos os dias. Como aqui a gente só tem o sujeito e o verbo, a gente não tem nada que nos auxilie a fazer uma negação. O que nos auxilia a fazer a negação no presente é o don't, que é o do mais o not. Eu vou até colocar aqui no fim da frase, só para vocês saberem. Do mais not é igual a don't. Do mais not é igual a don't. Vou deixar aqui na linha de baixo para vocês, então, pessoal, quando vocês forem ver as anotações. Do mais not é igual a don't. Do mais not é igual a don't. Simples, né? Então, a gente adiciona o do mais o not para deixar as frases no presente de forma negativa, ou seja, dizer um não. Então, eu não estudo, I don't study every day. Ela estudará na sexta-feira de noite, ou na sexta-feira à noite. Eu posso colocar aqui também à noite. Não faz diferença de noite à noite. No caso, a gente está tendo a ideia que na próxima sexta-feira ela vai estar fazendo isso. Ou ela pode estar fazendo isso, porque a gente vai utilizar o will. She will, que no caso o will representa futuro incerto. Pode acontecer, pode não acontecer. Então, a gente utiliza isso de uma forma assim mais não tão planejada. É um futuro não planejado. Então, she will study. Olha só, pessoal, não muda nunca. O study, study, study. She will study on Friday night. Sexta-feira à noite, Friday night. E o on significa o na ou no para dias da semana. Certo, pessoal? She will study on Friday night. Nós não estudamos inglês ontem. No caso agora é passado. E eu estou colocando uma negação. Por que eu coloquei como negação? Porque se eu colocasse como afirmação, eu vou até colocar aqui o verbo.
Nós estudamos ontem. Nós estudamos ontem. Vou deixar essa frase. Então, o nós estudamos, a gente utilizaria o we studied. A gente ia adicionar um IED, tirar o Y e colocar o IED. Isso funciona para as frases afirmativas no passado. Não vem muito ao caso o motivo todo desse vídeo, não é para explicar isso, mas é só para você relembrar, porque vídeos passados a gente já trabalhou com isso. Aqui é só para você relembrar que o ED aqui, vai deixar as frases afirmativas no passado. We studied yesterday. Então, we studied yesterday. Yesterday. Perfeito. E agora, o nós não estudamos, que no caso a gente vai utilizar o auxiliar do passado para negações. We did. O did é o auxiliar do passado. Lembra que no presente era o do? Aqui em cima, ó, o do not. We do not. Esse era o auxiliar do passado, do presente. Agora, para o passado é o did. We did not. Então, we do not para presente, we did not para passado. We did not study English yesterday. Lucas, isso aqui está ficando muito complicado. Me ajuda mais um pouco. Então, vamos pegar aqui, ó. Ela estudará na sexta-feira à noite. Então, vocês já perceberam que o do é para presente, o did é para o passado e o will é para o futuro. Para fazer a negação, a gente encontra ou o do, ou o did, ou will e adicionamos o not. Ela estudará sexta-feira à noite. Se eu quiser colocar ela não estudará, ela não estudará sexta-feira. Vamos deixar só sexta-feira. Então eu colocaria o quê? Eu colocaria o she will. Encontrei essa frase aqui e só adiciono o not depois do will. She will not. She will not study. Ela não estudará Friday. She will not study Friday. Então, ficou simples, né, pessoal? Ela não estudará sexta-feira. Encontramos o do, ou encontramos o did, ou encontramos o will e adicionamos o not na sequência. Perfeito? Agora, a gente vai, então, entender um pouquinho mais essa questão dos auxiliares. O auxiliar, ele vai, então, ajudar para fazer as negativas e as interrogativas. O que é uma negativa? Dizer não. Interrogativa, perguntar. Why significa por quê. Por quê? Por quê? Deixa eu colocar aqui por quê separado, que é para perguntas. O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Eu vou pegar, então, a palavra por que ela não estuda, por que ela estudará na sexta-feira à noite. Vamos pegar essa frase aqui. Por que ela estudará na sexta-feira à noite? Eu vou até copiar a frase para ficar lá embaixo. Por que ela estudará na sexta-feira à noite? Então, aqui, deixa eu tirar o estudará. Estudará. Por que ela estudará? O que é o importante para nós é o porquê. Por que ela estudará na sexta-feira à noite? Estou fazendo uma pergunta. Agora a gente vai utilizar mais uma. Por que ela... deixa eu pegar aqui. Por que você estuda todos os dias? Agora mais uma. Presente, certo? Deixa eu colocar aqui como primeira. Por que você estudou todos os dias? Por que você estudou todos os dias? Isso aqui é presente, né, pessoal? É uma frase no presente. Então, a gente vai utilizar o do. Present, a gente utiliza o do. Futuro, aqui no caso, por que ela estudará na sexta-feira à noite? É futuro.
Então aqui é future, futuro. A gente utiliza o will. E agora a última. Porque nós estudamos ontem. Essa daqui é passado, né? Past, passado, que a gente utiliza o did. Então a gente tem as 3 regras aqui para analisar, pessoal. A gente tem o past, que é o did. A gente tem o future, que é o will, futuro, que é o will. E a gente tem o do, que é o present. Porque você estudou todos os dias, então o porquê é o why. Why? Você estudou todos os dias. Porque você estuda, desculpa pessoal, porque você estuda, para deixar no presente, porque você estuda. Why, que é o porquê. Why do you? Do you? Porque why do you study every day? Então aqui, para fazer a pergunta, a gente sempre vai colocar o do na frente do sujeito, que é o eu, tu, eles, nós, vós, eles. Ou seja, I, you, he, she, it, we, they. Certo, pessoal? É bastante coisa, eu sei. Então, o que eu recomendo é, depois de assistir esse vídeo, você assiste novamente, caso você tenha alguma dúvida, caso tenha ficado alguma dúvida. Faz as suas anotaçõezinhas no caderno para você poder revisar, que aos poucos, conforme for passando as aulas, a gente vai sempre retomar nesses pontos e vai ficar mais fácil. Why do you study every day? A próxima, por que ela estudará na sexta-feira? Então, por que why de novo? Ela estudará. Lembrando que a gente vai utilizar will e em forma de pergunta utilizamos will na frente. Why will she? Porque ela. Will she study? Porque ela estudará. Why will she study on Friday, que é sexta-feira, on Friday night? Why will she study on Friday night? Percebem que eu coloquei o will, então, na frente do sujeito, que é o she. E a última, nós vamos utilizar o sujeito, que é o nós, we. Só que eu vou colocar o did na frente do nós, que é o we. Vamos lá, então. Por que why? Did we study? Por que nós estudamos? Why did we study? Por que nós estudamos? Ó, novamente, pessoal, sujeito we, que é o nós, e o did vai na frente do we para fazer as perguntas no passado. Why did we study yesterday? Por que nós estudamos ontem? Why did we study yesterday? Temos aqui então as nossas frases que hoje foram bem mais, muito mais que as 3 prometidas, por isso que esse vídeo ficou até um pouco longo. Então a gente viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 frases. 12 frases. Tá bom por hoje, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos repetir as frases de acordo com o que vocês aprenderam hoje. Beleza? Então, vamos lá. Why did we study yesterday? Por que nós estudamos ontem? Why did we study? No caso aqui eu repeti 2 vezes o study, né, pessoal? Desculpa. Why did we study yesterday? Why did we study yesterday? Por que nós estudamos ontem? Why will she study on Friday night? Por que ela estudará na sexta-feira à noite? Why will she study on Friday night? Por que ela estudará na sexta-feira à noite? Why do you study every day? Por que você estuda todos os dias? We studied yesterday. Nós estudamos ontem. We studied yesterday. Nós estudamos ontem. We studied yesterday. Nós estudamos ontem. We did not study
English yesterday. We did not study English yesterday. Nós não estudamos inglês ontem. She will not study Friday. Ela não estudará sexta-feira. She will not study Friday. Ela não estudará sexta-feira. She will study on Friday. Ela estudará na sexta-feira. She will study on Friday night. Ela estudará na sexta-feira à noite. I don't study every day. Eu não estudo todos os dias. I don't study every day. Eu não estudo todos os dias. E por último, para completar, I study every day. Eu estudo todos os dias. I study every day. Esse foi o study e o why também que a gente completou. Então, why, por que? Study, de estudar. Vamos para a última, que é o say. We will not be the same. Nós não seremos os mesmos. We will not be the same. Nós não seremos os mesmos. She is the same person from 10 years ago. Ela é a mesma pessoa de 10 anos atrás. She is the same person from 10 years ago. Ela é a mesma pessoa de 10 anos atrás. He is not the same anymore. Ele não é mais o mesmo. He is not the same anymore. Ele não é mais o mesmo. Então aqui a gente termina o same. Perfeito, pessoal. Então a gente tem o why, o study e o same. Why, study e same. Essa foi a aula de número 45, pessoal. Então a gente já está 45 aulas juntos. Já faz um bom tempo aqui que a gente está, então, trocando ideias, trocando informações. Tanto eu como você provavelmente estamos aprendendo muito. Uma das coisas que eu recomendo para você é: tenha o seu caderninho de anotações. Sempre que eu falar uma frase em inglês, você pausa o vídeo, repete a frase, repete a palavra, para que você consiga melhorar a sua pronúncia. Melhorando a sua pronúncia, você também vai melhorar o seu entendimento. Então, isso vai ajudar com tudo. Também quando você anota no caderno, as chances de você esquecer são menores e isso vai ajudar muito você. Tá certo, pessoal? Então, esse foi uma das aulas, aula número 45, e eu espero você na aula número 46, com muito mais aprendizados. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.